Pra gente não ficar só fazendo vídeo desse jeito, olhando pra webcam e tudo mais, hoje vai ser um vídeo diferente mostrando as últimas peripécias e curiosidades que eu fiz aqui na rig, seja modificações, seja novas instalações, novo processador para mineração de Dero, então bora ver. Já tem um tempo que eu não fazia vídeo da mãozinha, né? Vídeo da mãozinha, não sei se vocês gostam, mas muito youtuber de tecnologia principalmente faz esses vídeos de mãozinha. Deixa nos comentários se vocês gostam desse tipo de vídeo, mas vamos lá. Bom, problemas da NVIDIA Rig. Pois é, essa plaquinha aqui, ó, 3060 Ti da Zotac, eu tenho uma modelo igualzinha, só que é uma 3070, olha lá. A 3070, ela tem iluminação branca na Zotac, e a 60 Ti, ela não tem iluminação, não tem nada de iluminação aqui, ó. Do nada, ela para de ser reconhecida no RiveOS. As fãs não giram, eu troco, desconecto o cabo, conecto o cabo, faço um monte de coisa, e ela tava lá escondida lá dentro, e era muito difícil fazer a manutenção. Resolvi fazer o quê? Coloquei ela aqui para cima, porque qualquer coisa eu fico tirando e colocando, é muito mais fácil de resolver. Às vezes dá malfunction, e aí tirando do riser e colocando no riser, volta a funcionar. São aqueles casos que a gente não entende da informática. Eu não mexo nela, ela está minerando 7, 8 dias seguidos, de repente a rig reinicia, fala que ela está com malfunction, aí eu coloco, tiro, coloco, nada de resolver, coloco numa outra rig, na outra rig ela reconhece, volto para essa rig original dela e ela volta a reconhecer e minera mais um tempo. Bom, infelizmente a gente está em fevereiro e em dezembro venceu a garantia dela de 1 ano, eu já ia até mandar para garantia. Mas vamos deixar aí, a morte é o que resta para essa plaquinha aqui. Que fãs bonitas, né? É, mas não valem nada. Vamos conversar hoje sobre esse cooler Warrior Duncan. Comprei no AliExpress. Gostei bastante, também tem aqui na Amazon, acho que até vale a pena na Amazon, vou deixar o link dos dois na descrição. O negócio é o seguinte, eu coloquei um Ryzen 9, exatamente, o Ryzen 9 nessa placa-mãe B450 para fazer a mineração de Dero, que já está aqui, fazendo ali, ó, tem um 1zinho lá do outro lado, então 1 mais o 3 aqui são 13 kHz fazendo mineração de Dero. E tava bacana, beleza, mas a temperatura tava aumentando. O que eu fiz e vocês já devem ter percebido. Peguei as Akasa Viper, essas fãs aqui que são fortes pra caramba, e tirei essas bonitinhas RGB colorida dela e coloquei a Akasa Viper nesse cooler. Por que eu peguei esse cooler? Olha só, ele aqui embaixo, eu tava olhando embaixo da caixa, mas eu queria olhar embaixo do cooler. Olha quanto heat pipe de cobre, exatamente de cobre que ele tem. Então, cara, eu tô muito impressionado com esse cooler, muito barato. Foi R$230. Pra ter uma ideia, esse Ryzen 9, eu vou colocar lá na tela depois, esse Ryzen 9 fazendo mineração, um 5900X, tá praticamente na mesma temperatura que esse Ryzen 5 3600 utilizando, vou até mostrar pra vocês, esse dissipador aqui, ó, esse cooler enorme com 2 de 140, Assassin 3, isso aqui custa 600, 700 reais, refrigerando aqui o Ryzen 5, tá na mesma temperatura praticamente com esse cooler de 200 e poucos reais. Assim, gostei muito, quem acompanha o canal sabe que esse Ryzen 9 5900X já teve nessa rig com esse mesmo cooler aqui, e eu tinha temperaturas em média de 70 a 72 graus, é só voltar no vídeo sobre Raptorium CPU Mining. E agora com essa fan aqui, com esse cooler bem mais barato, com mais heat pipes, eu tô tendo uma temperatura menor. Assim, eu tô muito surpreso, realmente muito surpreso. Vale muito a pena adquirir esse cooler, só que tem um problema, né? Como eu falei para vocês, tem que colocar coolers potentes, né? Isso aqui é de 83 CFM. Esses da site são de 89, eu quis testar primeiro com o Akasa Viper de 83 e já deu bom, tá excelente. Esses aqui, se eu não me engano, tem aqui na caixa, eles têm uma força de 45, é praticamente o dobro que eu estou utilizando aqui, o dobro de potência, né, do fator de vento, o CFM, é o quanto de vento, quanto que assopra o conjunto da ventoinha, seja a quantidade de pás, rotação do motor, né? Não é 1400, 1800, 2000 RPM, enfim, tem um monte de dados para definir qual que é o valor de CFM de cada ventoinha. Então esse aqui tem 83, o site tem 89, não quis colocar esse, e os originais desse cooler aqui, dissipador, tem 45, então é bem porcaria. E vocês notaram outra coisa que eu tive que mudar aqui, né? Bom,
Coloquei o site aqui, o Fortão, para soprar, para fazer uma ventilação aqui nos controladores de tensão, né? O mais conhecido como VRM, todo mundo gosta de falar VRM no YouTube. Então vai lá, tem aqui a parte da dissipação dos VRM. Deixa eu tirar esse coolerzinho de CPU que eu coloquei aqui provisoriamente, para mostrar uma coisa para vocês. Coloca aqui, fica aí. Essa parte aqui, geralmente quando fica aqui na esquerda do processador, é onde ficam os controladores da tensão do CPU. Então, quando o seu CPU é exigido, geralmente, não é regra, geralmente está aqui na esquerda. Então aqui que vai ficar quente quando o CPU está trabalhando muito. Essa parte, que é inclusive até menor, são os controladores de tensão das memórias do seu sistema. Então, por exemplo, a gente não faz mineração de memória RAM, então nem fiz overclock, ela está em 2.400 essas memórias aqui, coloquei duas memórias DDR4. Então, tá gelado, não tem dissipação de calor algum, tá bem tranquilo. Esse dissipador já aguenta a temperatura que esses VRMs estão sofrendo aqui. Já esse fica bem quente, eu não estava conseguindo colocar a mão para você ter uma ideia de como estava dissipando o calor ali, porque ele fica na placa-mãe. Esse dissipador entrega toda a parte térmica e retira, né? Ele faz a troca de calor com os componentes e passa por essa base de metal que é maior, para ter um maior contato com o ar, ou seja, o ar está lambendo esse pedaço aqui e está fazendo essa troca de calor. Mas mesmo com essa fan ainda estava um pouco mais quente. Eu coloquei, eu vou falar para vocês que eu quase meti pasta térmica aqui embaixo para poder colocar e deixar aqui, mas só deixando desse jeito, esse contato, que ele fica, agora ele tá querendo ficar, eu acho que, tem que ficar assim, ó, aí, que ele fica bem coladinho, e aí troca o calor que tá nessa base aqui para essa outra base e para essa fan muito rápida. É 90 mm, se eu não me engano, é um cooler muito antigo de AMD, que eu fiz uma gambiarra aqui também, vocês podem ver aqui na parte do parafuso. Então adiantou pra caramba. E agora eu coloco a mão aqui embaixo, né, que dá pra colocar nessa parte preta aqui de metal. E agora tá tranquilo, pode deixar o dedo e deve estar aí beirando os seus 50 graus, mais ou menos 40 graus, que é a temperatura que a gente consegue deixar o dedo assim sem se queimar. Mas antes eu acredito que devia estar uns 80 graus, porque eu não conseguia colocar o dedo. Infelizmente eu não tenho sensor de temperatura aqui, né, pra aferir quanto que estava dissipando calor, mas pelo menos quando os VRMs estão mais resfriados, a gente tem um pouco de entrega de energia melhor, sem estressar toda a placa-mãe. E a outra coisa que eu tive que fazer é colocar essa gradezinha aqui, porque como eu precisava deixar esse cooler aqui parado, imagina se essa haste pega nas aletas do meu Akasa Viper amarelinho, ia detonar tudo. Aí eu coloquei essa proteçãozinha aqui, agora ele não bate lá e eu posso deixar ele apoiado, trocando o calor desse dissipador. Então ficou bem maneiro, bem legal. Também como teste aqui no chipset, ó, tá geladinho, o chipset não esquentou. Então tá bem tranquilo a mineração via CPU Miner que está acontecendo nesse exato momento. Aqui no monitorzinho a gente tem o 1 ali do lado, ó, hash rate 1, porque ele cortou na metade do kHz, que aí vai dar 13.3 kHz. Mas eu não me aguentei, não vai ficar só de vídeo de mãozinha. Vamos aqui para o computador que eu quero mostrar dois comandinhos para a gente ficar olhando a temperatura e os clocks do nosso processador enquanto está ocorrendo a mineração. Infelizmente eu ainda não achei qual que é o comando de descobrir qual que é o consumo, né, em watts, a potência do CPU que está consumindo nesse exato momento, porque o Linux é um pouco mais complicado. Eu já vi algumas questões de ACPI, só que seria apenas para notebook com bateria inclusa. Então quando é um notebook com o Linux, a gente consegue ver qual que é o consumo do processador. Quando é um computador ou uma RIG, tanto faz, que não tem a CPI, que é a parte que controla a potência de carregamento para uma bateria, a gente não tem esse tipo de consumo. Pode até ter um comando, e aí eu vou deixar aqui a ajuda da comunidade, mandar aqui no chat pra gente descobrir, e depois eu faço um outro vídeo sobre todos os comandos. Mas vamos lá, primeiramente eu queria que mostrasse as duas informações que eu preciso, tanto a temperatura quanto os clocks que está ocorrendo lá. A gente pode colocar até muito mais informações utilizando o aplicativo chamado Tmux. Então vamos lá fazer a instalação. apt install Tmux, e já vou colocar o traço Y para concordar e não ter que digitar Y depois. Então ele vai direto, faz a instalação, beleza, instalado, e vamos iniciar o Tmux.
que é um novo terminal. Ele abriu, inclusive, com toda a parte MotoD e tudo mais, só que aqui embaixo, essa barra verde já indica que a gente está no terminal do Tmux. Então agora a gente vai splitar, vai abrir duas telas desse terminal. Então Tmux, split-window, -V, para a gente ter entre uma tela e outra. Então quando a gente vem aqui, se eu não me engano é Ctrl B, espaço O, a gente troca de uma tela para outra. Então Ctrl B, tira a mão do teclado e aperta apenas o O sem o Ctrl, você troca de um para outro. Para sair é só apertar Ctrl B, tira a mão do teclado e aperta apenas o D, a gente sai, beleza? Vamos abrir o Tmux de novo. Ah, mas agora eu quero na horizontal, então vamos fazer o Tmux, split-window, -H na horizontal. Então agora eu tenho dois lados de mineração. E isso até é interessante se você quiser ver dois mineradores ocorrendo na sua rig. De um lado, por exemplo, suas placas NVIDIA, de outro lado, suas placas AMD, ou de um lado a mineração de placa de vídeo, do outro lado a mineração de CPU. E você pode apertar várias vezes. Se eu quiser dividir agora essa tela que está aqui selecionada em verde, onde o cursor está em verde aqui, ó, onde eu estou apertando o D, é só fazer mais uma vez o Split Window H ou Split Window V, beleza? Então vamos lá, agora eu quero que nessa tela a gente fique vendo qual que é a frequência do processador. Então a gente vai lá, Watt N-N1, deixa eu pegar na linha aqui, é o grep HZ em maiúsculo, espaço, /proc, /CPU info. Dá um Enter, beleza, aqui estão os clocks do meu processador. Agora, Ctrl B, tiro o dedo, aperto o O, estamos lá do outro lado. Agora a gente vem aqui, Watt N1, e a temperatura fica no endereço /hive, /sbin, /CPU-temp. E beleza, tá aqui. Em cima, qual que é a temperatura do nosso processador, atualizado a cada segundo. E aqui do outro lado, qual que é a frequência do nosso processador, que está trabalhando em 4 GHz, todos esses clocks aqui do Ryzen 9. Para você sair desse monitoramento, você pode ver que o cursor está aqui embaixo, então a gente está selecionado nessa tela aqui da esquerda, você apenas faz o Ctrl C para você sair da tela. Vamos para o outro lado, Ctrl B, tira a mão do teclado, aperta o O, estamos do outro lado, Ctrl C, a gente sai também. Vamos fazer agora aquilo que a gente estava vendo. Uma tela a gente monitora a mineração de GPU, outra tela a gente monitora a mineração de CPU. Vamos colocar aqui na esquerda, Ctrl B, O, vamos aqui para o outro lado, vamos digitar um miner. Beleza, minha mineração de GPU. Ctrl B, O, vamos digitar miner aqui, que a gente já tem a outra tela da mineração de CPU. Então, de cada lado você tem as duas minerações. Vamos agora colocar os clocks e a temperatura. Vamos lá fazer um Ctrl A, D, para a gente sair daquela tela do miner. Vem aqui um Ctrl B, O, vai para o outro lado e Ctrl A, D também para sair a tela do miner, beleza? Vamos fazer o Tmux e split-window, agora em window sem o S, -V, e vamos dividir no meio isso aqui. Olha que loucura que vai ser assim. Ctrl B, ó, quero ir para cá, para direita, fazer a mesma coisa, Tmux, split window, -H, se não me engano, não, -V, beleza. Agora Ctrl B, ó, estamos lá na primeira tela, vamos verificar a temperatura, tá aqui, temperatura aqui em cima. Ctrl P, ó, vamos nessa tela aqui ver a temperatura, não, a mineração então, miner, beleza, Ctrl B, ó, vamos olhar aqui qual que é a frequência do nosso processador, dou um Enter e Ctrl B, ó, vamos digitar miner mais uma vez, cadê aqui, miner, e acompanhar a mineração de CPU, pronto. Temos 4 telas dentro de uma tela apenas para a gente fazer todo o acompanhamento. É lógico que, utilizando os comandos mais avançados do Tmux, a gente pode colocar essa tela daqui de cima, quando a gente splitar, que essa tela tenha 90% da tela. Então vai ficar bem maior. Ou coloca aquela tela, vai ficar com 10%. E aí vai ficar apenas umas 3, 4 linhas, que é apenas isso que a gente quer. Então dá para brincar bastante com esse novo terminal chamado Tmux. E eu deixo exatamente nessa tela aqui para eu ficar acompanhando a minha mineração, tanto da parte da temperatura quanto dos clocks, porque se eu dou uma olhada que o clock baixou para 3.8, 3.7, talvez meu CPU tá tendo thermal throttle e aí tá aumentando a temperatura. E é dessa maneira que eu acompanho.
É isso aí, se você ficou até o final do vídeo, já pegou essa dica de monitoramento aí da sua rig e eu trouxe pra vocês o vídeo da mãozinha que tá ficando popular aqui no YouTube, beleza? Se você gostou, já deixa o seu like, se inscreve no canal, comenta aí se você pegou essa dica e ficou até o final que eu vou gostar de ver, vou mandar um coraçãozinho aí no seu comentário, valeu? Então, muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.